Olá, todo mundo! Bem-vindas e bem-vindos de volta. Trocamos de ano, de cabelo, de espaço, mas ainda estamos na luta do entendimento da psicanálise, no compartilhamento de informação e saberes. E hoje, diferentemente dos outros vídeos, eu não vou estar falando dos escritos de Lacan, e sim desse livro aqui, Psicanálise e a Clínica do Real, do George Forbes. Para quem é do Instagram, essa capa não deve ser novidade. Para quem é do YouTube, conheçam. Eu escolhi trazer o capítulo 23, a análise e seus fins, até onde vai uma análise lacaniana hoje. Porém, vocês podem perceber que o título do vídeo é outro. O que eu não conheço é igual àquilo que eu não conheço. Então já vão tentando pensar esse título no contexto de fim de análise, que é o corpo do vídeo hoje, tá bem? Bom, o George Forbes então começa comentando que a psicanálise é algo sem resolução, né? Não é como outras clínicas que você chega num ponto, marca um check e acabou, fim do tratamento, tudo certo. A psicanálise ela não é assim, ela é um pouco sobre saber se virar com o impossível, ele comenta e por aí vai. Então, ele começa a problematizar o fato de que alguns analistas, principalmente no período ali pós-Freud, antes de Lacan, ou mesmo até hoje em dia, conduzem um tratamento do tipo fale livremente e vamos vendo juntos o que acontece. Esse tipo de postura é bem estranha, Lacan se coloca fortemente contra isso, dizendo que a análise deve sim ter uma orientação. É um procedimento super profundo para não ter algum tipo de orientação, né? Então, daí a famosa frase: se o analista não dirige o paciente, ele certamente dirige o tratamento. E a pergunta é então, para onde? Para onde esse tratamento se dirige e quando então seria o seu fim? Tá? Então, houve uma época que, segundo George Forbes, e acredito que ele se refere a essa época mais freudiana, que pretendia se fazer um analisando o saber mais sobre si. E eu acredito que as psicoterapias, no geral, vão por esse caminho, né? De um mais saber. Quanto mais eu sei sobre mim, teoricamente melhor eu agiria. Um mais saber me levaria a um melhor agir. Né? Autoconhecimento, interpretação, dar sentido, dar significado. Porém, ele diz que hoje a análise passa a ser uma clínica para saber menos, tá? Induzindo então a uma ação não garantida, uma aposta, uma legitimidade da ação criativa incompleta, onde se desiste de uma verdade máxima, de uma verdade garantida. Não é mais sobre isso essa investigação ou essa significação do sofrimento, né? E aí ele coloca duas tabelas fazendo essa diferença entre uma clínica onde predominava o simbólico, né, os símbolos, a tradução, a palavra, o significado, o acréscimo de sentido pela interpretação, e essa outra clínica, né, com a predominância do real, da diminuição do sentido, uma clínica mais do equívoco e disso tudo que a gente falou, de aposta, de criação. A gente não falou muito do simbólico ainda, mas a gente pode pensar muito bem colocado assim por essa viés da interpretação. E o real, então, dessa diminuição do sentido. O real é o real, não tem sentido, não tem explicação, não tem tradução. Ele é isso que resta, ele é isso indizível, infalável. E a clínica tem se voltado para isso, né? A clínica tem se voltado para o real. Por quê? Abre aspas, consideramos que as razões ditas inconscientes jamais bastarão para explicar minhas ações. Fecha aspas. Né? Considerando que a psicanálise é uma investigação do inconsciente, isso teoricamente deveria então explicar as minhas ações. Mas quando a gente está falando de real, isso não se concretiza, isso não explica. Né? Em outra passagem ele fala:
a interpretação é bonita, mas não é o suficiente. E eu acredito que é muito nesse viés de suficiência que tem se falado do real, que tem se visto essa outra coisa, né? Será que se eu, digamos, extrair todas as informações absolutas possíveis do meu inconsciente durante uma vida de análise, eu vou chegar ao fim da análise? É possível extrair todas as informações do inconsciente? É por aí que se começa a investigação, certo? Bom, então em Freud era sobre isso, o final de análise deveria levar a pessoa a entender sua impotência na vida, muito divertido, né? Mas essa impotência perante a sociedade, o que eu quero nem sempre vai ser o que a sociedade quer, o que o outro quer não é o que eu quero, complexo de Édipo, castração, etc, etc. E, munido desse novo conhecimento, analisando poderia remover seus sintomas, seu sofrimento, sua angústia. Será? Será que essa passagem para a conscientização do problema de fato alivia o sintoma? Bom, então Lacan, numa contramão disso, fala que o que ele se dispõe a buscar como conclusão de uma análise é justamente a suspeita de todas as soluções, né? De toda essa verdade que se busca, essa busca pela verdade, ele pretende suspeitar disso. E nesse sentido, Forbes coloca que ele se aproxima muito de Nietzsche. E aí, então, que ele introduz um conceito da lógica. Sabemos que Lacan, ele investiga a lógica, ele investiga a lógica discursiva, de uma estrutura discursiva. Portanto, então, ele pega uma coisa chamada axioma. Uma coisa foi ótima. Ele pega o axioma, que é entendido na matemática como um fundamento da verdade. Certo? Então, o axioma, abre aspas, uma sentença original que vale como verdade sem possibilidade de prova. Ou seja, não tem prova real. Né? Para descobrir se qualquer outra frase é verdadeira, o critério é ver se ela deriva com lógica de um axioma. Tá? Pensando então numa estrutura de discurso, nós temos um axioma e uma lógica de outros discursos que se pautam nesse axioma principal, nessa verdade que, lembrando, não tem possibilidade de prova. Isso aí já dá pano para a gente pensar no conceito de Lacan de verdade mentirosa, de fantasma, de fantasia, tá? Bom, mas pelo estudo do axioma, né, da lógica, todo axioma deixa de fora sentenças impossíveis de serem por ela demonstradas, fecha aspas. Então, se eu me baseio em um axioma, vão ter outras coisas que eu não estou levando em consideração na minha lógica discursiva, tá? Então, a verdade depende sempre da escolha do axioma, fecha aspas. Vai sempre depender da perspectiva que eu estou olhando, do ponto que eu estou vendo. E esse ponto vai, invariavelmente, deixar outros pontos de lado. Com isso, chegamos à máxima de que, abre aspas, sempre que seguirmos investigando a vida, há de aparecer um dado que excederá a verdade precedente. Né? Se a gente continuar investigando, a gente vai continuar interpretando, a gente vai continuar vislumbrando novas possibilidades, novos axiomas, novas perspectivas. É algo infinito. Né? Se formos pensar em termos de psique, em termos de acontecimentos da vida, acontecer mais coisas que vão renovando esses significados, esses axiomas. A medicina justamente se baseia nesse tipo de pensamento. É uma medicina baseada em evidências. Aqui ele diz que ela é infindável, renova incessantemente a esperança do próximo exame, da próxima descoberta, do próximo tratamento e por aí vai. Mas a psicanálise não opera nessas vias. Então, abre aspas, em face dessa condição, para não continuarmos iludidos pela promessa que uma próxima boa interpretação nos salve, né, ou uma grande descoberta, resta-nos dizer,
Aquilo que eu não conheço é igual àquilo que eu não conheço. E me parece muito ético pensar nesses viés de que não, o psicanalista não tem as respostas, a própria pessoa não vai ter as respostas de tudo. Por quê? Se não consigo nomear certas coisas, devo preservar um não saber, sem fingir que o indecidível será esclarecido. Não tem coisas que eu não consigo nem nomear, quem dera entender, quem dera mudar no cotidiano, na minha forma de ser, no meu sintoma pessoal, certo? Então fica muito interessante essa forma de ver, porque ao chegar então ao axioma, o analisando teria de atravessá-lo, fazer essa travessia do fantasma, da fantasia, e desistir da garantia de uma verdade, que seria justamente esse fantasma. Então essa grande verdade, essa grande descoberta, como um fantasma, uma fantasia que deve se atravessar. Para aí sim entender que não, vai ter coisas que não cabem à minha interpretação, não cabem ao meu simbólico, mas sim ao real. E é justamente isso que acontece porque Lacan, após estudar e dar muita força a essa lógica do discurso inconsciente, começa a se preocupar com o que resta, aquilo que nunca tem nome nem nunca terá. Lacan começa a perceber que mesmo com toda essa metodologia lógica massiva, algo resta. E é algo que o próprio Freud também já percebia em análises termináveis e não termináveis. Há muitos conflitos que o paciente não consegue fazer caber na transferência. Então fica essa pulguinha na orelha, esse real, esse direcionamento para a clínica do real, essa diminuição da instância simbólica, do sentido, da interpretação, do significado para essa coisa, para esse resto, né? Então, eu sou a sentença indecidível, reconhecer em si o sintoma indecifrável, desabandonada do inconsciente, já que ele não serve mais de justificativa para a ação. Certo? O real é algo que também existe, né? E não é do mesmo axioma do simbólico, digamos assim. Também? Então, aquilo que eu não conheço é igual àquilo que eu não conheço, meus queridos. Fico mais do que disponível para perguntas, comentários, sugestões e nos vemos na próxima. Até mais!